Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Exercitando a Química, onde eu, Ricardo Marconato, resolvo exercícios de Química. Se você é novo, é nova por aqui, na descrição fica a lista de exercícios que eu vou resolver nesse vídeo. O tema é estrutura atômica e radioatividade, que eu vou resolver em 3 vídeos, tá? Uma lista grande, 15 exercícios, então eu vou dividir 5 em cada vídeo, esse é o primeiro. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá na lista, vai lá enquanto roda a vinheta, você olha, se quiser, volta. Vamos lá? Muito bem, professor Ricardo Maconato, em mais um vídeo aqui com vocês. Lembrando, né, se você não é inscrito, não é inscrita no canal, aí fica aquele convite, né, para você se inscrever aí, se quiser ativar o sininho das notificações para ser informado toda vez que eu postar um vídeo novo, já que não é tão constante assim a postagem de vídeos, né, já tem algum tempo desde o último vídeo que eu postei aqui. Mas pelo menos a frequência é um pouco maior do que lá no Instagram, porque no Instagram tá um pouco pior, né? Mas tem lá também o Instagram, se você quiser seguir, fica à vontade. Beleza? Sem mais enrolação, nós vamos então para a lista de exercícios que já tá aqui. Vamos lá. Como eu falei, né, exercícios de radioatividade e estrutura atômica. Esse primeiro aqui, radioatividade. Vamos dar uma olhada nele aqui. Diz para nós, né, que em abril de 86, o reator 4 da usina de Chernobyl, na atual Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança, devido a uma combinação de erros humanos. Esse foi o pior desastre nuclear da história. Entre os resíduos radioativos mais poluentes provenientes do desastre estão os isótopos com a respectiva meia-vida entre parênteses. Xenônio 133, está aqui a meia-vida, 5,2 anos. Iodo 131, 8 dias. Césio 134, 2 anos. Estrôncio 90, 28,8 anos. Césio 137, 32,2 anos. Atualmente, por vários anos a seguir, o estrôncio e o césio são as principais fontes de radiação na região afetada pela explosão. A figura abaixo, que eu já vou mostrar, em particular, mostra em particular a cadeia de decaimentos que leva ao CE-137. O que tem de problema aqui nessa fonte? Eu não sei, né? Porque eu observei isso agora há pouco, a hora que eu estava começando a gravar. Tem um erro aqui, tá? Nessa parte inicial. Na figura está corrigido. Esse CE não representa o símbolo do Césio, tá? Césio não é CE. Césio é CS, tá? Então, Césio é CS. Aqui, pelo menos, a fonte de onde eu peguei este exercício equivocou-se aqui, tá? C não é Césio. Salvo engano, é o sério, tá? Isso aí. Depois eu posso ver. Coloca no... Não, eu não, né? Vai, coloca nos comentários. Qual que é o símbolo do sério, tá? Sério. Tem um elemento químico que é sério. Então, pesquisa lá. Qual que é o do sério? O do Césio não é CE. Césio é CS. Então, aqui esse pequeno detalhe. Tem mais um ponto aqui que tá CE. Então, aqui não é CE, é CS. Beleza? CS. Mas aqui na parte de baixo, e nesse ponto, ó, toda essa leitura aqui seria desnecessária, tá? Porque se você sabe mesmo resolver exercícios de vestibular, tá treinando para um vestibular, você nunca começa a leitura daqui, né? Do começo do enunciado. Você sempre procura aqui as alternativas e lê o parágrafo anterior, porque às vezes todo aquele texto grande, né? E Enem nem se fala, né? Os textos das questões costumam ser grandes. Nem sempre ele tem informações úteis para você resolver. Nesse caso aqui é um desses exemplos. Porque simplesmente o que eu tinha que saber? Os processos indicados pelas setas 1, 2 e 3 são respectivamente decaimentos. Então bastava que eu conhecesse, né, o conteúdo e olhar para essa imagem aqui, né, onde nesse ponto tá ok aqui, ó, o símbolo do Césio tá correto. Então o que bastava nesse exercício? Eu olhar essa parte de baixo, né? Eu quero saber, né, quais decaimentos correspondem a cada uma dessas setas, né? Então vamos lá. Eu vou destacar aqui duas setinhas, a 1 e a 3, tá? Vou fazer aqui do lado só para fins didáticos. Então a primeira é o Césio 137 se transformando no bário 137. Então vou replicar aqui, ó. Césio 137 para ser Césio, número atômico 55, se transforma
no bário 137 e o número atômico é 56. Aqui, o que mudou, né, para eu resolver esse exercício? Uma das formas de pensar é você olhar, né, sempre aqui para o número de massa e para o número atômico e ver a diferença. E aí, você tem um decaimento, vai ser uma partícula X, que eu não sei qual é a princípio essa partícula, né? Uma partícula X. Qual é a característica dessa partícula X, então, né? 137, 137, não mudou nada, né? Então, aqui, ó, a influência do X em termos de massa é zero, né? Então, não teve alteração. A soma das massas que eu tenho aqui, ó, do novo elemento formado, né? Ou novo ou não, né? Mas o elemento que está aqui depois da seta e o valor da massa aqui, somados tem que dar a massa anterior. Então, se aqui é 137, a soma desse valor de massa com o valor de massa lá da radiação tem que dar o mesmo valor que eu tinha antes. Então, aqui, se aqui já é 137, aqui só pode ser zero. Embaixo, de forma semelhante, 55 aqui, a soma desses dois valores, daqui, ó, esse e o valor que está aqui, que eu não sei qual é, eu vou colocar um y, a soma de 56 do y tem que dar 55. Que número que eu tenho que colocar aqui para somado com 56 dá 55? Esse número é menos 1. Então, porque para 56 virar 55, eu tenho que tirar 1. Então, menos 1. Qual é a emissão radioativa que tem essa característica de ter zero de massa e ser representada com menos 1 aqui embaixo? É a radiação beta, né? Então, vamos colocar aqui, essa é uma emissão do tipo beta. Na emissão do tipo beta, o átomo se transforma em outro com um número atômico acima, tá? E mantém o mesmo número de massa. Observa aqui nas alternativas, ó, que aparece beta menos e beta mais. Qual que é a diferença do beta menos para o beta mais? O beta menos é aquela mais comum, né? Que é essa aqui, ó. Seria a radiação beta mais famosinha, né, que a gente tem. E o que é o beta mais? O beta mais, ele é chamado de positron, tá? É uma emissão radioativa também, saindo aí de alguns núcleos, onde há a conversão de um próton em um nêutron. Na beta normal, vamos colocar assim, na beta menos, você tem um nêutron que se transforma num próton, emitindo, então, uma carga negativa do núcleo, que é equivalente a um elétron. Na emissão do tipo positron, é emitido um antielétron, vamos colocar assim, né? Um elétron positivo que sai do núcleo. E qual que é a explicação para isso? Um próton, que tem carga positiva, perde a essência, né? Perde a partículazinha que tem essa carga positiva e se transforma num nêutron. Então, ele emite essa carga positiva para fora e se transforma num nêutron. E com isso, o número atômico, no caso da emissão de um pósitron, ele abaixa em uma unidade. É o contrário aqui da beta menos. Na beta menos, emitiu o beta menos, o número atômico aumenta uma unidade. Se emitir um pósitron, um número atômico abaixa uma unidade. Essa é a diferença. Além dessas duas aqui, quais são as outras formas de radiação que a gente tem, né? A gente tem, deixa eu dar um enter aqui para dar um espacinho. A gente tem a radiação alfa, né? Radiação alfa é caracterizada por ter 4 de massa e 2 de número atômico. E a radiação gama, que não altera nada, nem em cima nem embaixo, né? Não tem número atômico, não tem nenhum próton, não é um elétron e também não tem massa. É simplesmente uma onda eletromagnética. Beleza? Então, uma revisada aqui já também nas principais formas de radiação, sem dúvida as 3 principais, alfa, beta e gama. Positron às vezes aparece também, tá? Então, nesse caso aqui, a primeira, né, transição 1 aqui, o decaimento 1, beta. Nessa altura do campeonato, você já sabe fazer questões, né, de vestibulares, você vai vir aqui, já que você, né, sabe que essa 1 é beta, você vem aqui, beta menos, ok, A pode ser, a B não pode ser, porque aqui tá beta mais, né, positron. Aqui também tá positron, não pode. Aqui tá positron, não pode. Você já vai olhar aqui, beta menos, bateu com a sua primeira conclusão. Você vai olhar para o lado e vai ver que é beta menos, ou seja, você não vai se preocupar com a número 2. Você vai olhar aqui, só para confirmar, né? 137, 137, 55, 56, bateu a mesma situação, tá? Então, beta. Só que, por que tem
duas diferentes, então, se as duas são beta? Porque aqui, ó, essa transição 2 aqui, ela gera um bário com um asterisco. E a transição 1 gera o bário sem o asterisco, né? Por que isso? Qual que é a diferença entre este bário, que tem o asterisco, ó, 137,56. Qual que é a diferença entre esse e esse? 137,56. Qual seria a emissão X? Qual que é a diferença que tem aqui? Em cima, qual é a diferença? Nada. Não tem nada. 137, 137. Embaixo, qual é a diferença? Nada. 56, 56. Ora, se não tem nada em cima, nada embaixo, emissão gama, né? Então a gente tem aqui a emissão gama, né? E aí bate aqui, ó, na letra A como verdadeira. Beleza? Então essa é a minha forma aí de abordar este exercício. E então vamos sem enrolação agora para o próximo. Se você ficou com dúvida, comentários aí, fica à vontade. Essa segunda aqui, ó, é sobre modelos atômicos agora, né? Então, sobre características dos modelos atômicos, os exercícios de modelos atômicos giram em torno disso, né? Então, bem, revisãozinha aí de características dos modelos atômicos. Vamos lá. Há muito tempo, cientistas do mundo todo procuram por modelos cada vez melhores para explicar o mundo atômico. Sobre os principais modelos atômicos, é correto afirmar que, quando coloca aqui principais modelos atômicos, geralmente a gente está falando daqueles 4 clássicos, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Às vezes vai ter alguma questãozinha abordando o modelo um pouco depois desse, que é o do Sommerfeld, então, e modelo atômico atual, que tem várias pessoas envolvidas, né? Mas os 4 mais comuns são esses, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, na sequência em que eles foram propostos, né? Então vamos lá. O modelo atômico de Dalton descreve o átomo como tendo um núcleo extremamente pequeno e denso e elétrons que circulam em órbitas elípticas ao redor desse núcleo. Certo ou errado? Errado, né? O modelo de Dalton não é esse, né? Então, aqui, este nomezinho aqui, ó, né, não foi Dalton que pensou assim, né? Dalton é aquele modelo indivisível, né? O cara que pensou o que está escrito aqui na letra A, né, que propôs, é o Rutherford, né? O modelo atômico, letra B, então a primeira está errada, não pode ser, né? Um modelo atômico no qual o átomo é esférico com elétrons incrustados foi proposto por Rutherford Bohr? Não, né? Elétrons incrustados, a gente está falando de Thomson, né? Então não é Rutherford Bohr. Na letra C, afirma que o modelo em que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível foi proposto por Dalton. Aí, ok, beleza. Letra C é a nossa resposta, né? Então, características dos modelos atômicos aqui, características principais nessa questão, né? Vamos olhar qual que é o problema da letra D, né? Rutherford e Bohr propuseram um modelo atômico em que o átomo consiste em uma partícula muito pequena e indivisível. Partícula pequena e indivisível, Dalton, né? E aqui, observa que ele está colocando Rutherford e Bohr como se fosse uma proposta conjunta. E não foi conjunto, né? Mas alguns colocam, né? Rutherford e Bohr, porque o Bohr meio que só deu uma arrumada no modelo do Rutherford, né? Ele melhorou o modelo do Rutherford com base em algumas outras evidências, né? Que não foram consideradas pelo Rutherford. Mas não foi um trabalho conjunto. Eles fizeram trabalhos separados, embora eles dividiram o laboratório por um tempo, né? Meio que o Bohr era quase que orientando aí do Rutherford, né? Mas isso é detalhe. A última aqui que está errada, né? Thomson propôs o átomo como um núcleo muito denso e pequeno e seus elétrons alocados em órbitas circulares muito bem definidas ao redor do núcleo central. Então, núcleo denso e pequeno, elétrons orbitando, a gente está falando de Rutherford, não de Thomson. Thomson é aquele modelo onde eu tinha uma massa positiva, um fluido positivo e cargas negativas dispersas, incrustadas ali. Beleza? Então, exercício 2 aqui, puramente lembrar aí das características dos modelos atômicos, né? Vamos para o próximo. 3. 3 também aqui sobre modelos atômicos e pegando uma partezinha interessante, né? Os modelos atômicos elaborados ao longo do tempo buscavam explicar fenômenos naturais, alguns dos quais reproduzidos experimentalmente. O modelo proposto por Dalton em 1803, apesar de não explicar muitos fenômenos observados na época, contribuiu com a consolidação da
Então, o modelo de Dalton, ele é associado, né, aí, ó, ele tenta explicar duas leis que tinham sido recentemente propostas aí, né? E esse exercício pega isso, né? Para você saber que o modelo de Dalton está associado aí à explicação de algumas observações feitas, né? Geralmente os modelos visam isso, eles visam explicar algum tipo de fenômeno. Dalton já tinha tinha algumas coisas já conhecidas na época que o modelo de Dalton não explicou, mas ele foi até eficiente para explicar duas leis recentemente formuladas. Quais seriam essas leis? Né? Será que a teoria cinética dos gases, lei de conservação das massas, teoria de associação iônica, lei de ação das massas ou teoria das colisões? Então, quais são as duas leis que Dalton tenta explicar? Né? A lei das proporções constantes de Proust, né? Das proporções constantes. Essa lei, né? Nessa lei, o Proust observou que, independente da fonte que você pegasse uma determinada substância ou a quantidade que você tinha dela, né? Se você quebrasse essa molécula, separasse em seus componentes, né? Ali, digamos, individuais, né? Pegando a água, por exemplo, geraria gás hidrogênio e gás oxigênio. Ele percebeu que a proporção em massa dos componentes se mantinha constante, independente de quanto de água que você tinha e de qual era a fonte de água que você tinha, por exemplo, na água, né? Então, as substâncias eram compostas aí, as substâncias que poderiam ser decompostas, né, que eram formadas de mais de um tipo de elemento químico, mantinham, então, uma proporção constante. E a outra, que é a resposta aqui, é a lei de quem? Famosíssima pela frase que nunca foi dita pelo seu autor, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a lei da conservação das massas, que você já vai ver qual a letra, aí já tá vendo, né? Conservação das massas, do pai da química, Lavoisier, né? Então, lei de conservação das massas é uma das duas leis que o modelo atômico de Dalton buscou explicar. Então, por que a massa se conserva? Porque as substâncias todas são feitas de átomos, partículas que para Dalton eram indivisíveis, porém elas podiam se combinar de maneiras diferentes. Então, lá no reagente, os átomos estão combinados de um jeito, no produto, eles vão estar combinados de outro jeito, mantendo as proporções constantes para cada substância formada, né? Então, as duas leis aqui associadas, né, ao modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Dalton tentou explicar, são a lei das proporções constantes e a lei da conservação das massas, beleza? Então, esse aí é um exercício que pega um pouquinho ali, né, se você estudou o modelo atômico, a história envolvida ali dentro daquele modelo atômico, né? Vamos para 4 e fazer o penúltimo vídeo do encerramento dessa fase 1 aqui de exercícios, né? Lembrando que a lista tem 15 e eu vou resolver em 3 vezes. Analogias são muito usuais como estratégias para abordar conhecimentos científicos, pois possuem potencial de apresentar ideias mais complexas, domínio-alvo, a partir de ideias mais simples, domínio análogo. Contudo, algumas vezes existe o uso abusivo, como na tirinha a seguir. Então, para o autor dessa questão, a tirinha abusa nas analogias, né? Então, vamos lá. Vamos ler a tirinha, né? Marie, você já leu a história dos modelos atômicos que tem no livro que te dei? Sim, adorei. Tem um modelo atômico que é igualzinho ao sistema planetário, achei lindo. Então tá aqui o sistema planetário, né? O núcleo seria o Sol e os elétrons os planetas. Vi também vi um que é igual a um pudim de passas. E aqui tá o desenho, né, do pudim de passas. Fiquei até com fome depois desse, aí vim comer bolo. E pensando bem, esse bolo é igual ao modelo. Como assim? Totalmente indivisível. Então tire o olho, que ele é todinho meu. Aí, um basquinho, né? Mesmo com o uso abusivo das analogias, podemos reconhecer na ordem que aparecem os modelos atômicos propostos por quem? Então, quais são os modelos que aparecem aqui? Então, modelo planetário. Vamos pegar. Será que vermelho fica bom? Modelo planetário. Planetário, a gente está falando de Rutherford, né? Rutherford.
Pudim de passas. No Brasil, conhecido como pudim de passas. Isso aqui é associado a Thomson, né? Não, Thomson é M e N no final, né? Thomson. Se não me engano é isso, né? DJ Thomson. Tá escrito aqui, né? E o último, a palavrinha mágica aqui, ó. Indivisível. Isso aqui é Dalton, tá? Então a gente tem essas características, né? Modelo de Rutherford, as associações, analogias que a gente tem, né? Em qualquer livro didático de química que você pegar, você vai pegar essas referências aí. No caso do Dalton não teve uma analogia, mas seria a bola de bilhar, né? Então, Dalton, átomo indivisível, Rutherford, modelo planetário e o Thomson, pudim de passas. Beleza? Qual é a alternativa que coloca isso? Então, ó, na ordem que apareceu Rutherford primeiro, então não pode ser A, não pode ser B, não pode ser D. Depois do Rutherford foi Thomson e não Bohr, então tá aqui na letra D de Dalton, né? Letra D de Dalton, que era a o último modelo indicado aí nessa tirinha. Beleza? Então, características dos modelos atômicos, analogias, como é que a gente chama eles, né? Pudim de passas aqui no Brasil, no resto do mundo, seria um bolo de passas, tá? A quinta aqui, ó, vamos ter... vou até fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou jogar para baixo para a gente ver a sequência aqui, né? Então nós temos um exercício aqui do IME pedindo para considerar a representação simplificada dos seguintes decaimentos radioativos conhecidos. Tem aqui um símbolo de um átomo, né? Característica do número atômico, o número de massa, então urânio, tório, radônio, polônio, chumbo, e no que ele se transforma depois, né? Aqui, respectivamente, né? Tório, PA, acho que é protactínio, polônio, chumbo e bismuto, né? E X1, X2, X3, X4, que seriam, né, cada uma das etapas. E aqui a gente tem algumas emissões radioativas, né, associadas a cada uma dessas linhas aí. Com relação aos decaimentos acima, é possível afirmar que... E aí vem, o tório emite alfa, o radônio emite alfa, o urânio, chumbo, somente o polônio emite beta. Então, o que eu vou ter que fazer para poder acertar? Ver qual é a emissão em cada um desses casos, né? Então, bora lá. Não tem dificuldade isso aqui, se você conhece as emissões, né? Vamos só relembrar aqui, né? Ó, se for alfa, vai ter um efeito de 4 no número de massa e 2 no número atômico, né? Vai diminuir, né, em relação antes e depois, diminui 4, diminui 2. Se for um beta menos, vai ser uma diferença de menos 1 aqui, que na verdade assim, vai subir um número atômico, e em cima não vai acontecer nada. Se for um beta mais, um positron, né, a gente pode representar ele assim, ó, vai ter um número atômico a menos e nada em cima. E se for gama, vai ser 0 em cima e 0 embaixo, beleza? Então, só relembrando aqui. Vamos ver então aqui, ó, cada um desses eu vou colocar mais, vai ser mais uma emissão aqui radioativa. E eu vou colocar essas informações em cima e embaixo, o que mudou. 238 para 234. Tem 4 de diferença, aqui fica já claro. Se em cima é 4, provavelmente embaixo vai ser 2, ó. De 92 para 90 dá 2. Por quê? Ó, 234 mais 4 deu 238. 90 mais 2, 92. Então aqui, obviamente, eu tenho uma radiação do tipo alfa, beleza? Embaixo, 234, 234. Então em cima, nada. Pode ser qualquer uma dessas três aqui. O que aconteceu embaixo? De 90 foi para 91. Aumentou 1. Quem que aumenta 1? O beta menos. E a gente representa ele aqui como menos 1. Né? E aí, como é que eu faço a conta para ver se dá 90? Você soma esses dois. Ó. 91 mais o menos 1 dá 90. Beleza? Então, beta menos. Aqui, 222 para 218. Em cima, a diferença é 4. Então, facilmente, radiação alfa, né? 86 para 84, confirmando que diminuiu 2. Então, aqui a gente tem uma radiação alfa emitida. No de baixo, 218, 214. Opa, também, né? Já vou colocar até direto aqui, ó. Alfa. Esse alfa ficou horrível. Porque, ó, se em cima já deu 4 de diferença, e nesse exercício, né? Tá considerando uma emissão em cada, né? Então fica fácil aqui, ó. 18 para 14, 4. De 84 para 82, 2.
bate radiação alfa. E o último, ó, em cima não mudou nada, 214. Embaixo de 82 foi para 83, aumentou 1. Então, se aumentou 1, é um beta menos, porque eu faço 83 mais menos 1, dá 82. Beleza? Então, alfa, beta, alfa, alfa, beta é o que a gente observa aqui, né? Analisando a diferença entre o antes e o depois e associando, então, aqui as nossas emissões conhecidas e mais usadas. Vamos deixar aqui agora, né? E vamos analisar um por um. O tório, quem é o tório? O tório é esse cara aqui, ó. O tório emite radiação alfa. Não, ele emite beta aqui. Então, a primeira tá errada. Não, ele não emite alfa. O radônio, quem é o radônio? Esse cara aqui, ó, Rn. O radônio emite radiação alfa. Opa, beleza, o radônio emite radiação alfa. Então, essa aqui deve ser a nossa resposta correta. Vamos ver se não tem mais uma correta? O urânio, tá aqui o urânio, emite somente radiação gama. Nesse caso aqui, o urânio está emitindo alfa, né? Então não é somente gama. Ele pode emitir gama, mas emite alfa também, então ele não emite somente radiação gama. Porque aqui está mostrando que ele emite alfa. O chumbo emite somente radiação gama. Então, chumbo, somente gama? Não, beta também. Então não é somente gama. Essa palavrinha aí que eu estou cortando é a palavrinha errada, né? Somente o polônio emite radiação beta. Então, aí vem aqui, ó. O polônio, nesse caso, está emitindo até alfa, não é nem beta, né? E o tório está emitindo beta, o chumbo está emitindo beta, então não, né? Então não é somente o polônio, e nesse caso aqui, pelo que está mostrando para nós, ele nem emite beta, né? Então realmente, letra B, a única correta e a única verdadeira, minha cadeira. Para esse exercício 5. Então, nós chegamos ao fim aí com 26, 27 minutos de vídeo. Chegamos ao exercício 5, que fecha a nossa primeira etapa aqui de vídeos dessa listinha com 15, 3 vídeos. O primeiro você está terminando de assistir agora. Então, acho que era isso. Eu vou ficando por aqui. Vai ficar aqui alguns vídeos para você assistir se você quiser. E até a próxima.